Uhum. Ô, Tenho Boris, e não mas tenho saudades de todos. bom, faço votos que você volte se assim você quiser. Mas falando de televisão, eu tava vendo, eu vi já faz algumas semanas já, o documentário da Hebe, do Mais SBT. Para quem não viu, assista, porque o documentário é muito bom, é de graça, tá aí na internet, você pode acessar de qualquer lugar, enfim. E eu vi que você colaborou bastante pro documentário da Hebe. Eu não sabia que você tinha essa relação assim tão próxima da Hebe. Qual que era, como é que foi essa aproximação sua com a Hebe, Boris? Qual que era o nível de amizade de vocês? É o seguinte, a Hebe fazia no SBT, isso que nós nos conhecemos no SBT, ela Aham. fazia o programa dela não nos estúdios do SBT, né, ela fazia no auditório, que ficava na Taliba Leonel. Era um antigo Uhum. cinema, o mesmo auditório do Silvio. Mas ela frequentava a produção dela, que ficava lá na Vila Guilherme. Então, a gente se conheceu lá. Eu já tinha uma admiração por ela. Eu acompanhava ela quando ela era cantora. Eu sempre fui um grande ouvinte de rádio. E a gente se aproximou. A gente jantava, a gente Legal. almoçava. Ela me telefonava, eu telefonava para ele. A gente tinha, não vai pensar qualquer outra coisa não, porque é bobagem. A gente Eu não tô tinha pensando nada. não, eu estou dizendo para o telespectador, Ah, você tá. eu sei que não está pensando nada. Não, mas a Hebe, a Hebe era uma figura que no palco e na vida ela era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. A Hebe me telefonava, a Hebe se interessava, como ela se interessava por outras pessoas. Ela era, eu falo isso com a maior tranquilidade, um ser humano diferenciado, alguém que se fazia gostar, alguém que não interpretava no palco e nem na vida. Então, Uhum. eu tinha uma grande admiração pela Hebe, fora a admiração profissional. A Hebe atravessou décadas, conseguiu se adaptar, mudou, foi cantora, Sim. continuou sempre cantora, mas foi mudando a programação, se adaptando à televisão, sempre esteve no topo, sempre esteve no topo. Então, profissionalmente, eu tinha uma grande admiração e depois foi uma amizade que foi uma aproximação. ah, Ela gostava de mim, eu gostava dela, ela tinha outros amigos, a gente conversava bastante. Ah, Uhum. Enfim, é uma figura maravilhosa, que eu considero uma das figuras mais marcantes desses 84 anos de vida, Hebe Camargo. Que E Deus a tenha. que Deus a tenha, é verdade. E ela não tentou te segurar quando você se mudou para Record, Boris, ali em 98, quando você Na, saiu do SBT? Não teve. Ela não tentou fazer o meio Nada, campo? imagine, a, a Hebe não tinha, ela era uma profissional sob esse aspecto de Uhum. ligação. Ela trabalhou na Band, ela trabalhou na PAN, na rádio, ela Sim. trabalhou. Ela podia ter vínculos pessoais, vínculos de estima com o veículo, mas ela era, acima de tudo, uma profissional. Pelo contrário, ela lamentou que a gente não ia mais se ver tanto, não foi verdade, a gente continuou se Uhum. encontrando, e ela festejou, porque foi um. Eu fui para a Record a partir de uma proposta irrecusável. Eu subi profissionalmente, uma proposta irrecusável. Ah, Uhum. Enfim, o Silvio tentou me segurar, enfim, eu já tinha assinado com a Record, enfim, Ele mas tentou te oferecer mais dinheiro do que você ia ganhar na Record? não, ofereceu o mesmo. O mesmo. O E não dava Silvio, para o voltar. Silvio, que era uma figura admirável, teve comigo duas conversas
de aproximadamente 12 horas. Nossa. No escritório dele, a gente ficava tomando cafezinho e sanduíche. E ele tentou me convencer a ficar. No dia que eu fui me despedir do Silvio, era uma sexta-feira, eu ainda estava no ar. Eu Uhum. fui me despedir, estive no escritório dele no Ibirapuera, e então ele me acompanhou. Vou te acompanhar até o carro. Meu carro tinha um Nossa. estribo, assim, uma perua, ele colocou o pé no estribo, tirou um livro de cheques e me fez um cheque que eu nunca vi na minha vida, gigantesco. Me disse, olha, aí está o período de 4 anos que você vai trabalhar para o bispo. Não sei o que o bispo pode te dar que eu não possa. Você fica com esse cheque. Se você não me devolver esse cheque até segunda-feira, eu sei que você ficou. E segunda-feira você vai ao Salvador, que era também já se foi, era o advogado Salvador Regina, do Uhum. SBT, você faz o contrato que você quiser. E eu devolvi o cheque para ele. Silvio, eu já me comprometi e eu vou para a Record. E ele permitiu, isso está gravado, que eu me despedisse dos meus telespectadores do Telejornal Brasil. Eu me despedi, dizendo que eu ia. Ele só pediu que eu não mencionasse para onde eu ia. Aham. E aí é raro, viu? Me Nossa senhora. despedir e tal. Eu fiquei com a melhor imagem, continuamos conversando, enfim, eu não saí brigado do SBT. E nem, olha, nem tenho rancores em relação à Record. Eu nem tenho Uhum. rancores. Eu acho que a Record, que eu gosto, né, onde eu tive momentos prazerosos, cumpriram. Criei amigos até na Igreja Universal, e eu tenho um problema político, que é o seguinte: é uma igreja que faz política, e eu tenho uma igreja que almeja a presidência da República, e eu tenho discordâncias com isso. Tem gente que gosta, concorda, parabéns, mas eu tenho discordâncias. Então, eu não quero participar dessa cruzada em Uhum. direção à presidência da República. Eu tenho essa dificuldade. Então, se você me perguntar, você voltaria a trabalhar no SBT? Sim. Você voltaria a trabalhar na Folha? Sim. Você voltaria a trabalhar na Rede TV? Sim, com todo o prazer. Na Record, não. Enquanto Aí é a tivesse. única que você não Não voltaria. porque eu odeio a igreja, eu admiro coisas da igreja. Eu acho que a Igreja Universal e as igrejas pentecostais prestam Uhum. serviço ao país, elevam socialmente as pessoas, tem todo um trabalho de comunidade. Eu tenho até admiração, vi coisas muito interessantes da Igreja Universal. Agora, a parte política, não me pergunte, porque se eu responder, nós vamos encerrar a entrevista aqui. Não queremos que você seja processado, agora, pelo E amor de Deus. você vai me visitar na Não. cadeia. Minha nossa, não, não queremos isso. Ô, Boris, mas antes de você sair do SBT, anos atrás, eu fui ver nos arquivos da Folha e você tinha um programa que você estava idealizando chamado Linha de Fogo. Você provavelmente deve se lembrar disso, né? Chamado Linha de Fogo. Lembra desse programa ou não? Que você linha, estava aí. Linha linha de de Fogo? fogo? Não, eu não tive esse programa. Não, você não teve, mas você teria esse programa que estava sendo formatado, idealizado. Você lembra disso? A Não, notícia que eu vi na Folha é de que o seu programa melou porque o Silvio simplesmente aumentou o próprio programa dele. O seu ia entrar no domingo depois dele. não Não? aumentou o programa dele. Qualquer programa que aumentou não era o dele, era para entrar, era para entrar 10 horas da noite, estava tudo Aham. pronto, ia ser transmitido dos estúdios que o SBT tinha lá na torre do SBT, no Sumaré, antigos Aham. estúdios da TV Tupi, ia ser. Os cenários estavam praticamente prontos. O primeiro entrevistado já estava convidado, era o Lula. O Era o Silvio Lula, me sim. chamou
e disse: olha, vai entrar tal e tal programa e nós resolvemos não fazer mais. Isso poucas semanas Entendi. antes de entrar no ar. Não teve problema, nós não fizemos. Se Aham. você me perguntar se eu me chateei, me chateei. Agora, o Silvio tinha essa surpresa, né? Imagina. Ele tinha impulsos e tudo Aham. isso. E pronto, foi um episódio desagradável, mas não foi ofensivo nem nada. Ele agiu com muito carinho, com muito tato. Tá bom, ele é empresário, ele viu qualquer inconveniente, não era político inconveniente, não, era programação lá, coisas de TV. Uhum. Uhum. Eu vi você no documentário do Silvio também, no Mais SBT, você até fala que o Silvio era um excelente patrão e tudo mais. Na época da candidatura do Silvio à presidência, você inclusive discordou disso no ar, Não, ou seja, não teve de, qualquer interferência, né? Tiago, eu não discordei, eu critiquei a candidatura Criticou. dele Pois é, na televisão pois dele. é, na televisão Você dele, sim. imagina o desprendimento dele quando o empregado dele, basicamente o empregado era contratado, vai para o ar no principal jornal e critica a candidatura dele. Critiquei com muita ênfase Sim. e sem problema nenhum. O que aconteceu? Ele vendeu aquilo como um ato de democracia dele, porque ele permitia até que um subordinado, empregado dele, o criticasse na sua própria emissora de TV. Uhum. Ele acabou transformando aquilo numa ação de marketing próprio. O Silvio não teve nenhuma represália do Silvio, ele não falou nada para você, ok. Mas alguns diretores do SBT não gostaram daquilo que você Não, falou? não, não. Antes, eu consultei a diretoria. Aham. Consultei a diretoria e falei: olha, eu quero ver que eu como nesse prato. Eu vou falar que. Aí eu fui ver a repercussão. Eu não Uhum. queria perder o emprego também, né? Não, claro. Aí eu recebi a seguinte resposta do Guilherme Stolhar: ué, você não combinou que você tem liberdade total? Faça o que você quiser. E eu fiz. E você fez. O E Guilherme você fez. Stoliar era vice-presidente, era o executivo, abaixo do Silvio, era o executivo do SBT e, por coincidência, sobrinho do Silvio Santos. Uhum. Ah, Mas você acha que a sua saída depois do SBT, Boris, lá em 98, o Silvio deu uma desanimada de fazer jornalismo, porque depois ele parou de investir no setor, ele só foi voltar a reativar o departamento praticamente em 2005 com a Ana Paula Padrão, né? Ou seja, você saiu, parece que o departamento deu uma murchada. olha, é difícil você definir com muita clareza a relação do Silvio com o jornalismo. O Silvio era uma figura multifacetada. Então, e as facetas mudavam. O Silvio, basicamente, num determinado momento, via Hum, o jornalismo como um produto, como um programa como qualquer outro, e não tinha um compromisso com a notícia, com a crítica, com a informação que um jornalista deve ter. Ele tinha uma visão de show. Ele tinha uma visão de show. uhum, Não é que o Silvio não gostava de jornalismo, ele via o jornalismo de maneira diferente. O jornal que ele gostava era o Aqui Agora, vibrante, gritando, trazendo um fato sensacional, emoção, muita emoção, simpatia, assim, efeitos bombásticos, esse tipo de visão que ele tinha do jornalismo, que não era a visão que a gente pretendia e para a qual eu fui para o SBT. Então, eu não sei o que aconteceu, eu não estava mais lá,
Eu não sei o que aconteceu, Claro, mas claro. ele teve altos e baixos, foi, voltou. E ele, por exemplo, num determinado momento, ele achou que podia melhorar o jornalismo colocando duas moças lindíssimas, com É pernas verdade. igualmente bonitas no ar. Não deu certo. Depois colocou um menino de 18 anos. Enfim, Também. era uma visão muito diferente. O Silvio colocou o Maguila para comentar a economia, era uma visão que ele Caramba. tinha. Aliás, eu tenho uma boa memória do Maguila, eu convivi com ele no SBT, ele não era bobo, não, ele se fazia de tonto. Ele era uma belíssima figura. E o Ah, Maguila, no primeiro dia, ou num dos primeiros dias que ele foi comentarista de economia, ele disse: o ministro da Fazenda que sobe os preços e tudo é um filho, e falou, caramba. entendeu, bom? É, é, Surreal, surreal. É um tempo que não volta é, mais, né? Essas tacadas do Silvio, assim, a e gente se divertia com o que colocou, ele enfim, aprontava às vezes. é uma pessoa, o Maguila, de que eu tenho uma boa memória, de quem eu tenho saudades, com quem eu conversava. Mas não Não entendia de entendi. economia. Mas não entendia de economia. Não, ele era um cidadão comum, ele era um cidadão comum. Ele Aham, entendia mais do que parecia, entendia mais. Ele criou um aham, personagem, né, uma persona, aquele, mas nada daquilo. Ele era é, bem esperto, aham, tudo, não tinha problemas. Enfim, então essa era a aham, visão, uma visão mais popular, chamada mais popular, e que eu posso até, criticando, dizer uma visão mais popularesca do jornalismo espetáculo. Não sou contra. aham. Eu não faço, eu não gosto, mas é um ramo, perfeitamente aceitável. Essa coisa de polícia eu não gosto de fazer, mas acho que bem feito, se eu tivesse uma emissora de televisão, claro que o noticiário policial ia ter, ele interessa Sim, socialmente e tudo, mas eu não teria um aqui agora. Eu, por preferência aham. pessoal, poderia ter alguma coisa parecida, mas não dispenso. Se criou uma imagem que eu não gosto de um noticiário policial. Bobagem. Noticiário policial eu gosto como qualquer outro noticiário. Tem que ser bem feito. É isso.